Você sabia que a Escritura não nos mostra apenas o conhecimento sobre Deus? Ela desperta arrependimento, restaura a alegria perdida em decorrência do pecado e nos possibilita desenvolver sentimentos de gratidão, de alegria diante de Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, se você ama a escola bíblica dominical, eu quero te convidar para estar conosco nos próximos minutos. Hoje vamos discutir sobre o tema da lição de número 9 da revista da editora Betel. Alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. O texto bíblico dessa lição está no capítulo 8 do livro de Neemias. E eu sugiro que você, como eu sempre tenho dito, leia todo o livro. Não leia apenas um capítulo, mas leia todo o livro. E mais, eu acho que você deve também ler outros textos bíblicos, como o livro de Filipenses, por exemplo, uma das chamadas cartas da prisão, em que Paulo evidencia um sentimento de alegria muito grande diante de Deus, mesmo estando próximo à sua execução. Então vale a pena a gente refletir sobre isso. E o meu objetivo ao gravar esse vídeo, claro, além de tratar desse assunto que é muito pertinente à igreja hoje, que vive numa fase complexa de insegurança, de sofrimento e às vezes de dificuldades também na área espiritual, o meu objetivo é reconhecer que a alegria e a gratidão cristãs resultam da ação da palavra de Deus no coração do seu povo, operada pela ação maravilhosa do Espírito Santo. Se conseguirmos perceber isso, já teremos avançado e avançado positivamente muito, tanto na presença de Deus quanto no nosso crescimento espiritual. E eu quero, irmãos, iniciar esse vídeo falando que Neemias ele estava num momento muito especial naquele instante. Os muros haviam acabado de ser edificados. O povo estava reunido. Havia ainda certa apreensão, claro, por conta das dificuldades todas que enfrentaram durante a reconstrução do muro. Foi uma pressão muito forte que eles sofreram, foi dificuldades, mas agora chegou o momento de reunir o povo para celebrar, para comemorar aquela vitória, aquela bênção que Deus havia operado por meio deles, através deles e também neles. Foi muito interessante e note que a reparação dos muros, por conta da situação difícil que enfrentavam naquela ocasião, foi muito importante. Não tenha dúvida de que foi algo assim extremamente importante, mas agora levantar a moral, o moral e a espiritualidade do povo era ainda uma necessidade mais profunda do que a própria reconstrução do muro. Porque não bastava reconstruir o muro, irmãos. Era necessária reconstruir a relação do povo com Deus. E Neemias mostra muito bem como isso estava necessitado de acontecer. Lendo o capítulo 8, a gente percebe isso nitidamente. E é importante que nós façamos isso. E o povo estava tão, eu diria, emocionalmente abatidos ou emocionalmente afetados que, ao ouvirem a leitura da lei, eles começaram a chorar. E o choro deles revelou um quebrantamento muito grande. O quebrantamento foi por conta da consciência espiritual e do pecado, a percepção de tanta coisa errada que haviam feito, o próprio resultado de tudo o que havia feito, o cativeiro que eles ainda enfrentavam, porque o povo ainda não havia regressado. Era um momento de muita angústia, de muito sofrimento. Então tudo aquilo, ao
ouvirem a leitura da palavra, a única coisa que fizeram foi chorar. Essa lição nos ensina que a palavra de Deus produz uma sequência espiritual muito importante. Note, ela confronta, porque eles foram confrontados de tudo que estava acontecendo, por tudo que estava acontecendo. Ela desperta para que possamos tomar uma atitude de mudança nas nossas vidas, irmãos. E isso nós não podemos nos esquecer. Ela corrige, ela nos encaminha para a rota que devemos seguir para agradarmos a Deus e atingirmos os nossos objetivos na vida espiritual. Ela consola, porque quando nós estamos errados, somos convencidos disso, e Deus, ao invés de nos expulsar de sua presença, Ele nos acolhe, Ele nos abraça. Isso, portanto, nos consola e, evidentemente, conduz a um sentimento de gratidão muito grande para com Deus. É isso que essa lição nos ensina, portanto. E a alegria que a palavra de Deus fala, ela não nasce da nossa distração, mas da reconciliação consciente com Deus, depois de termos andado errados, depois de termos pecado, depois de termos feito tudo aquilo que não agradava a Deus. A gratidão cristã não depende da ausência de problemas, nem a nossa alegria, portanto, mas da certeza de que Deus está presente e continua agindo em nossas vidas em todos os momentos. Isso sim é um motivo sério de gratidão. Portanto, podemos ter segurança disso. A nossa alegria como povo de Deus, salvos como nós estamos, veja que ela é muito, muito interessante, amados. E eu agora quero fazer uma pergunta para que você reflita um pouco. A alegria e a gratidão cristãs dependem mais das circunstâncias ao nosso redor ou da nossa comunhão com Deus? Por quê? Pensa sobre isso e reflita sobre isso e responda para você mesmo essa questão. A alegria é importante tanto para as nossas vidas físicas quanto nossas vidas emocional e uma vida socialmente equilibrada. Você não gostaria de se relacionar com uma pessoa que está sempre de mau humor, uma pessoa que está sempre reclamando de tudo, uma pessoa que nunca está satisfeita com o que tem, nem com a situação que vive. Portanto, a alegria que Deus nos proporciona viver não é uma alegria de manter-se sempre risonho, mas é uma alegria de ser reconhecedor ou reconhecedora de que Deus nos dá condições de vivermos uma vida sempre alegres. Porque pessoas sem alegria tendem, não quero dizer que todas, mas elas tendem a viver angustiadas, fechadas em si mesmos e inseguras. Elas jamais são capazes de tomar uma decisão com certeza daquilo que está fazendo. Sempre vão estar com um pé atrás, como dizemos, na hora de tomar uma decisão. No entanto, a alegria daqueles que são salvos não se limita ao bem-estar emocional. Ela possui raízes espirituais profundas em Deus, que é a nossa principal fonte de alegria. Então é sobre isso que nós precisamos pensar. Irmãos, como nós temos sido, como nós temos nos comportado em relação àquilo que Deus faz por nós. Às vezes, irmãos, nós nem percebemos o cuidado de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os livra.
Você já percebeu ou você já parou para pensar quantas vezes Deus te livrou, por exemplo, você andando pela rua de um assaltante, de uma bala perdida, de um atropelamento por um veículo desgovernado, por um acidente qualquer. Quantas vezes vemos na televisão, nos noticiários, notícias de tragédias que aconteceram de forma inesperada. E nós, muitas vezes, somos guardados porque Deus tem cuidado de nós. Por isso nós precisamos ser gratos de verdade. Por isso nós precisamos entender que Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, como disse Paulo. Só isso já é motivo de nos alegrarmos. Só isso já é motivo para termos a certeza de que Ele está no controle de nossas vidas e zelando por nós para o nosso próprio bem. Em Israel, a alegria do povo estava ligada à presença de Deus no culto, na aliança, nas festas e no agir dele no meio do povo. Muito mais do que no nosso meio, o povo judeu, o povo israelita daquela época, teve a oportunidade de ver literalmente Deus agindo. Teve a oportunidade de ver literalmente Deus falando, Deus orientando, Deus fazendo tudo. Eles celebravam porque Deus havia libertado, havia sustentado, havia preservado, havia perdoado. Assim, a alegria tinha memória, conteúdo e direção. Irmãos, a alegria bíblica não é só uma reação emocional. É uma resposta espiritual que devemos dar à bondade de Deus. Pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Nós precisamos disso. No cristianismo, irmãos, a nossa alegria se aprofunda agora em Cristo. Por quê? Porque enquanto os judeus tinham o cuidado de Deus sobre eles, a manifestação de Deus no meio dele por meio dos profetas, dos líderes como Neemias e tantos outros que se levantaram naquela época, o próprio Esdras que se levanta junto com Neemias, é algo que nós devemos refletir sobre, irmãos. Porque hoje nós temos uma relação com Deus muito mais próxima, muito mais íntima, porque hoje nós nos baseamos não no Deus do Antigo Testamento, que se relacionava com o povo de uma maneira, mas nós nos relacionamos hoje com base no que Cristo fez. E isto é completamente conhecido, o seu sacrifício, o processo de salvação que Ele adquiriu para nós, que hoje, ao invés de nos apresentarmos a Deus com animais, com oferendas e com tantas outras coisas, hoje somente precisamos nos aproximar dele com fé, crendo que Ele é capaz de fazer por nós muito mais do que nós pedimos. Ele é capaz de fazer por nós muito mais, porque hoje o agir dele no nosso meio é por meio do sacrifício de Cristo. É a obra salvífica, é a obra vicária de Cristo que nos dá o direito de nos relacionarmos com Deus, diferente do povo do Antigo Testamento, que se relacionava com Deus de uma forma muito diferente. Relacionava-se pela orientação dos profetas, dos líderes, daquelas pessoas eminentes no meio deles. Hoje nós não. Hoje nós temos um relacionamento muito mais próximos.
Hoje nós, como cristãos, podemos enfrentar lutas, podemos enfrentar perseguições e continuar firmes, irmãos, porque a nossa relação com Cristo hoje nos assegura isso. Eu não preciso temer, eu não preciso ter medo, eu não preciso fugir, porque eu sei naquele em que eu tenho crido e que Ele pode fazer tudo isso por mim. A nossa alegria não é superficial. Ela não depende de tudo estar bem. Ela nasce da certeza de que fomos reconciliados com Deus e que nós pertencemos ao Senhor. O processo de salvação hoje é algo que nos dá total garantia de que a obra de Cristo nos possibilita todo tipo de comportamento que nos aproxima de Deus. A nossa alegria hoje, além de Cristo ter feito o que fez, Ele ainda enviou um outro Consolador, alguém que está do nosso lado nos momentos mais complicados. A nossa alegria vem disso. A nossa alegria vem dessa situação também. É algo que nós precisamos entender e entender de forma muito clara. A nossa alegria, portanto, ela é fruto da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Aliás, quando Paulo ensina aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, uma delas é exatamente a alegria. Então, isso nós podemos ter. Não se trata de uma emoção artificialmente fabricada, mas de uma disposição interior produzida pela ação de Deus em nossas vidas. Eu diria que, amados, a emoção pode tocar a superfície. A palavra, pelo Espírito, alcança o coração e transforma a vida. Então é isso que nós precisamos. E eu quero, nesse momento, fazer outra pergunta para você. Que pequenas vitórias Deus tem concedido e que muitas vezes nós deixamos de agradecer? Você já parou para pensar nisso? Você já parou que muitas pessoas, por exemplo, morrem eletrocutadas dentro de um chuveiro, dentro de um banheiro, tomando um banho de chuveiro? Você já pensou que muitas pessoas sofrem acidentes da forma mais, eu diria, mais estranha possível? E nós temos sido guardados e livrados. E nós nem nos lembramos de agradecer a Deus. Neemias ainda tinha muitos desafios pela frente. Muitos desafios. A cidade precisava ser reorganizada, porque eles haviam feito os muros. Mas a cidade por dentro ainda precisava ser organizada. O povo precisava ser fortalecido espiritualmente e ainda mesmo com os muros havia a ameaça externa e que eles precisavam se preocupar. Mesmo assim, aquele momento depois da reconstrução dos muros foi um momento de celebração. E sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que não devemos esperar tudo estar às mil maravilhas à nossa volta. Que não tenhamos nenhum problema. Mas nós precisamos agradecer a Deus em detalhes pequenos. Em momentos que quase nem percebemos a ação de Deus. Mas veja, só pelo fato de Ele nos dar as coisas mais preciosas da vida gratuitamente. Por exemplo, o ar que você respira. Você não o paga e você o tem todos os dias, oferecido por Deus, que preparou um lugar exclusivo para você viver. Você sabia que se a terra inclinasse
o mínimo que fosse, a vida na Terra podia se acabar. Se a nossa atmosfera não tivesse exatamente as características que tem, nós não sobreviveríamos. Se os nossos oceanos subissem 1 metro, nós teríamos milhões de mortes. Deus preparou tudo para que eu e você vivêssemos da melhor maneira. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos celebrar Deus acima de tudo. Tem uma frase interessante que muitas vezes foi repetida nas igrejas que diz o seguinte: não conte para Deus o tamanho dos seus problemas, conte para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E é isso que nós precisamos fazer. De fato, irmãos, muitas vezes nós ficamos olhando muito mais para os problemas do que para o Deus que temos e que pode resolver os nossos problemas. Então é isso que nós precisamos refletir mais. Por quê? Isso evita a ideia de que nós devemos fingir que os problemas não existem. Claro que eles existem, mas eles nunca são maiores do que o nosso Deus. Eles nunca podem encobrir de nós a visão da grandeza, da majestade, da bondade de Deus. É isso que nós precisamos entender. A celebração nasce quando aprendemos a olhar para a vida a partir da fidelidade do Senhor e não das nossas dificuldades. Por quê? Quando olhamos para as dificuldades, tudo mais se torna muito sem sentido, porque a nossa maior preocupação é resolver as nossas dificuldades. Mas nós precisamos deixar isso nas mãos de Deus. Até porque celebrar é reconhecer a bondade de Deus. Celebrar é admitir que as nossas conquistas não são resultado de nosso esforço. Nós não temos méritos naquilo que nós conquistamos. Veja, amados, o povo trabalhou na reconstrução dos muros, mas Deus sustentou, Deus protegeu, Deus guardou, Deus proveio os meios pelos quais puderam reconstruir o muro, mesmo estando numa situação de miséria, como o próprio Neemias chama a atenção deles, como já lemos aqui nesse texto, nesse livro. Quando celebramos, estamos testemunhando da bondade de Deus. A celebração cristã não deve alimentar a vaidade, mas gratidão. Não é veja o que nós fizemos, mas veja o que o Senhor fez entre nós e por nós. É isso que nós precisamos fazer. Sabia disso? Amados, nós precisamos celebrar pequenas vitórias, portanto. Eu acabei de falar isso e nós precisamos de fazer isso, porque muitas vezes esperamos grandes milagres, grandes coisas para agradecer e deixamos de passar pequenas manifestações e mostrar que isso são da bondade de Deus para a gente. Uma dor de cabeça, um mal-estar que Deus nos livra é um motivo tão grande quanto um outro milagre qualquer. Uma família preservada, uma decisão correta, uma oração respondida, uma reconciliação iniciada, uma tentação vencida. Tudo isso, irmãos, são motivos que nós devemos agradecer e louvar a Deus. Isso a gente fala de gratidão. Porque nós precisamos ser gratos, nós precisamos estar alegres pela presença de Deus nas nossas vidas. E agora? Por que a ingratidão enfraquece tanto a vida espiritual? Amados, a gente pode acompanhar a história do povo de Deus desde que saíram do Egito. E os piores momentos na caminhada do povo foi exatamente a ingratidão que estava provocando.
foi quando murmuravam, reclamavam desnecessariamente. Quando queriam exigir mais do que eles podiam ter, mais do que eles precisavam. Eles queriam, e por isso Deus muitas vezes se entristeceu com eles por causa da ingratidão. Aliás, Paulo, escrevendo aos Colossenses, uma das coisas que ele nos pede é que nós devemos ser agradecidos pelo que nós temos, pelo que nós somos e pelo que Deus fez por nós. Quando o povo ouviu a palavra de Deus, começou a chorar. Eles perceberam que estavam distantes da vontade de Deus. No entanto, foram orientados a permanecerem diante de Deus, não presos à tristeza, mas que deveriam se alegrar, que deveriam ser gratos pelo que Deus havia feito. Eles estavam ali, eles podiam comemorar, eles podiam fazer aquilo que era importante na vida deles. A palavra de Deus revela o pecado, mas ela também aponta para a misericórdia de Deus. Quando Deus restaura, o povo deve responder com alegria. Quando Deus faz algo que nós precisamos manifestar nossa gratidão. Nós precisamos nos alegrar. Como Paulo disse aos Filipenses, né? Alegrai-vos, sempre alegrai-vos. É isso que nós precisamos fazer. E um princípio de gratidão que nós precisamos perceber, irmãos, é que a gratidão começa quando nós reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Como o Tiago diz, né? Vem do Pai das luzes todos os nossos benefícios. E é isso que nós muitas vezes ignoramos. Neemias capítulo 8, que é o texto base da nossa lição de hoje, o povo tinha motivos para chorar, mas também tinha motivos para agradecer. Deus não os havia abandonado. Irmãos, mesmo durante o exílio, mesmo durante os momentos de desobediência, insubmissão, pecados reincidentes, Deus estava com aquele povo, como está até hoje. É algo que nós precisamos entender e pegar essas lições para nós, não é? Porque dizem que o tolo aprende às custas de suas próprias experiências, mas o sábio aprende com as experiências do outro. E nós precisamos aprender isso. A nossa gratidão deve nos conduzir a um culto verdadeiro a Deus. Por quê? Quem reconhece a bondade de Deus deseja adorá-lo, deseja bendizê-lo. O culto cristão deve ser, portanto, resultado de um coração consciente da graça que recebeu de Deus. Tanto aos Efésios quanto aos Colossenses, Paulo mostra que a vida cheia do Espírito, cheia da palavra, também não vive como se Deus nunca tivesse feito nada. Ele aprende a enxergar a fidelidade de Deus no caminho, durante a jornada, durante a caminhada. Amados, vejam uma coisa. Neemias, capítulo 8, nos ensina que a palavra de Deus pode produzir alegria e gratidão em nossos corações. E isso tudo vai depender exclusivamente de nós, como nós agimos, como nós encaramos cada situação nas nossas vidas. E é isso que precisamos pensar agora. Ambas, alegria e gratidão, nascem da presença de Deus e da ação do Espírito Santo e do contato contínuo com as Escrituras. Amados, eu tenho repetido aqui já quase a exaustão a importância de estudarmos a palavra de Deus. A importância de vivermos com base nos princípios e valores bíblicos. E
de forma assim, eu diria, tão estranha, que hoje nós somos a geração que mais tem facilidade de ter acesso aos textos bíblicos. Você pode olhar aqui atrás de mim, eu tenho mais de 100 Bíblias. Algumas diferentes, algumas em línguas diferentes, em traduções diferentes, mas eu tenho mais de 100 Bíblias aqui atrás. Está aqui. E muita gente tem isso. E se você quiser, você pode ter acesso a muito mais do que eu tenho aqui em casa. Mas, paradoxalmente, somos a geração que menos conhecemos a palavra de Deus. Somos a geração que menos nos envolvemos com a palavra de Deus. Eu diria, irmãos, hoje, qualquer pesquisa que fizermos entre os membros das nossas igrejas vai nos surpreender ao mostrar que apenas uma parcela muito pequena, talvez 10% dos membros das nossas igrejas hoje, se relacionam mais profundamente com a palavra de Deus. E mais que isso, talvez menos de 10% dos membros das nossas igrejas estão dispostos a se sacrificarem para fazer alguma coisa na obra de Deus. E isso nos preocupa. Por quê? Porque isso mostra exatamente o nosso distanciamento da palavra de Deus. Porque, amados, se amarmos a Deus como a palavra nos orienta a fazê-lo, é impossível que não sintamos desejo e desejo intenso de fazer as coisas para Deus, de adorá-lo, de bendizê-lo, de glorificá-lo e de exaltá-lo e fazer tudo para engrandecer a Deus. Mas o que tem acontecido? Nós não temos feito nada disso. Agora, quando a palavra volta ao centro da comunidade, nós aprendemos a chorar pelo que precisa ser corrigido e a celebrar aquilo que Deus restaurou. Nós precisamos entender isso, irmãos. E para concluir esse nosso vídeo de hoje, eu quero chamar a sua atenção para algumas aplicações que eu queria que você refletisse. A primeira delas: reserve um momento diário para estudar e meditar na palavra de Deus antes que as preocupações do dia a dia dominem o seu coração. Nada é melhor do que se você, ao se levantar, você procurar refletir na palavra, orar e deixar tudo, preocupações, angústias, aquilo que você precisa fazer e não se sente capaz, tudo na presença de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Segunda, a alegria cristã precisa ser alimentada pelo estudo das Escrituras e não só por circunstâncias favoráveis. Eu nunca vou deixar, irmãos, de convocá-los para o estudo da palavra de Deus. Só vou fazer isso quando todos estiverem lendo a Bíblia como devemos, estudando a Bíblia como devemos, meditando nela como precisamos fazer. Certa vez, um garoto, um jovem da igreja de Moody foi um grande pregador no século passado, perguntou para ele por que ele estava repetindo o mesmo sermão pela terceira vez seguida. E ele disse: até que você o pratique. Então eu vou falar de estudo da Bíblia, da importância, da necessidade de fazer isso para você, até você começar a fazer. Terceira, quando a palavra de Deus revelar algo que precisa ser corrigido, não postergue essa decisão fingindo que Deus não disse nada para você, porque você sabe que Ele disse. Então mude.
passe a agir de modo que Deus seja louvado e que Ele seja realmente engrandecido na sua vida. Quarta, antes de reclamar do que ainda falta, agradeça a Deus pelo que Ele já fez. Você sabia que nós não temos méritos nenhum naquilo que temos, naquilo que somos? Tudo vem de Deus. Tudo é feito por Ele nas nossas vidas. E quinto, a gratidão muda o olhar. Ela não nega os problemas, mas impede que eles escondam a bondade de Deus. E aprenda a celebrar pequenas vitórias espirituais durante a nossa caminhada semanal. Amados, pense nisso. Deus quer que nós façamos o melhor. Deus quer que nós alcancemos o melhor. Portanto, pense sobre isso. E para concluir, eu quero apenas fazer uma afirmação aqui. Quando a palavra de Deus é ouvida com fé, quando a palavra de Deus é estudada com intensidade, ela transforma lágrimas em restauração, restauração em alegria e alegria em gratidão. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.